Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, que alegria mais uma vez estarmos juntos, falando dessa doutrina tão bonita que é a doutrina espírita. O programa ABC do Espiritismo, sempre com aquela missão de levar um tema, uma temática, para podermos refletir sobre a atualidade naquilo que o Espiritismo nos traz. Mas antes disso, tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, saudamos também os telespectadores, os ouvintes que estão nos acompanhando. Que Jesus nos abençoe em mais este abençoado programa. Nós estamos no mês de julho. Julho para nós é um mês especial. Comemoramos, a 8 de julho, a mediunidade de Francisco Cândido Xavier. 8 de julho de 1927, Chico Xavier trazia para todos nós a sua primeira psicografia. E nós vamos hoje falar um pouquinho desse momento marco, que nesse ano está completando 90 anos. São 90 anos de dedicação à mediunidade, ao postulado com os bons espíritos. Nosso querido Chico desenvolveu as faculdades mediúnicas que está narrado, descrito por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, e os frutos da sua mediunidade estão para todos nós através dos seus livros, através dos seus exemplos, através do trabalho persistente que ele teve numa época em que o espiritismo não era bem aceito como é na atualidade, onde havia ainda muito preconceito religioso, e ele, passando por todas as dificuldades com amor, com carinho, e hoje nós temos um espiritismo ampliado, porque Allan Kardec trouxe o que o século XIX comportava e Chico Xavier ampliou, completou a visão dos bons espíritos através das mãos do nosso querido e abnegado Chico. O Chico teve, na verdade, 75 anos de mandato mediúnico. Foi de 1927 até 2002, quando o Chico desencarnou. Desencarnou com 92 anos de idade. Se nós analisarmos que o Chico é de 2 de abril de 1910, o Chico desencarnou exatamente com 92 anos de idade, dos quais 75 anos de mandato mediúnico. Mas, na verdade, se nós analisarmos isso que os historiadores trazem para todos nós, e analisarmos que Chico tem a sua primeira mediunidade aos 4 anos de idade, quando ele disse à sua mãe e ao seu pai, porque havia uma vizinha que teve um aborto natural. E o pai fez uma crítica à mãe sobre a vizinha. E Chico, então, com 4 anos de idade, falou de uma maneira científica o que havia acontecido naquele momento. Através de uma visão, através de um espírito que falou a ele, e ele então reproduziu. Se nós analisarmos que o Chico viveu 92 anos e ele teve a sua primeira mediunidade e visão aos 4 anos de idade, nós estamos falando de um mandato mediúnico de 88 anos. E nesses 88 anos, como nosso querido Sérgio mencionou, nós observamos que estudarmos a mediunidade é uma coisa, estudarmos a mediunidade na vida do Chico é outra, porque o que Allan Kardec nos deixa é a parte teórica. Quando nós vamos estudar Chico Xavier, nós vemos a ação da mediunidade, a mediunidade em sua parte de funcionamento. Muitos referem a Chico Xavier apenas como um extraordinário médium de psicografia, seja das cartas consoladoras, seja dos espíritos que, através dele, nos deixou os 500 livros publicados. Mas Chico Xavier teve inúmeras faculdades, como nos narra o Livro dos Médiuns,
e nós levaríamos alguns programas para catalogarmos e estudarmos as mediunidades que o nosso querido Chico desenvolveu ao longo de sua última existência. O Livro dos Médiuns traz para todos nós que são dois os tipos de mediunidade que o homem pode ter. Mediunidade de efeito físico, mediunidade de efeito inteligente. Quando nós estudamos o Livro dos Médiuns, são 70 tipos de mediunidade. Esses 70 tipos de mediunidade dividido nessas duas condições, mediunidade de efeito físico, mediunidade de efeito inteligente. Classificando os médiuns em 3 tipos: médium intuitivo, médium mecânico e médium semimecânico. Nós poderíamos dizer que a mediunidade é uma antena parabólica, aonde nós captamos o pensamento do mundo espiritual. E Chico Xavier, sem sombra de dúvida, foi a maior antena parabólica, a mais perfeita, a mais fiel que já passou pela terra, logicamente, não falando do nosso Mestre Jesus, que foi o homem mais importante, que com certeza dominava todas essas faculdades mediúnicas. Nós estamos falando de um ser que Jesus colocou em nossos meios, na condição de governador espiritual do planeta Terra, sob a égide de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, para ser para todos nós um guia, um modelo de homem para ser exemplificado, não apenas no campo da mediunidade. Eu não julgo que o trabalho mais importante do Chico foi o trabalho da mediunidade. Eu julgo que o trabalho mais importante do Chico, que nós vamos falar na segunda etapa, é a mediunidade do homem que foi Chico Xavier. O homem bondade, o homem amor. A mediunidade é uma das consequências naturais do homem de bem. Isso, André, que me chama muita atenção quando eu estudo a vida e obra de Francisco Cândido Xavier. Realmente, a vida do Chico foi uma vida postular, uma vida reta, íntegra, convidando as pessoas à modificação não pelas palavras, mas pelas ações. E este é um tema do nosso segundo bloco. Primeiro, nós estamos falando um pouquinho do Chico como médium, e no segundo, o Chico como ser humano, o Chico como familiar, o Chico como cristão. Muitas pessoas perguntam se aqueles casos graves de mediunidade, no caso muitas vezes até obsessão possessiva, que é um dos quadros obsessivos mais complexos que Allan Kardec descreve no Livro dos Médiuns, logicamente foi substituído, porque naquela época esses casos eram tratados por pessoas de bem, espíritas, espiritualistas, pessoas que estudavam essa questão. E hoje não é que não existe mais. Hoje nós temos os sanatórios, pela qual já existem as medicações que naquela época não havia, medicações para dopar as criaturas, o famoso sossega-leão que todos conhecem com esse nome, não é? Mas a mediunidade nos faz relembrar que Chico Xavier, no livro Respostas da Vida, da sua Lavra Mediúnica, do Espírito de André Luiz, nos conta que quando nós conhecermos a mediunidade, quando nós tivermos o amor imperando em nossas ações, não haverá mais hospitais psiquiátricos, porque todos eles são regidos por processos obsessivos. Todos aqueles que lá passam são pessoas que passam ainda diante da colheita difícil daquilo que plantaram ontem. É aquele feitor que abusou dos escravos, é aquele senhor que aproveitou dos funcionários, é aquele rei que, de uma certa maneira, aproveitou dos seus súditos. Enfim, poderíamos afirmar
que são pessoas que abusaram ontem e que hoje vêm à baila para poder quitar as suas dívidas de ontem. Essa temática toda mostra para todos nós que a mediunidade é uma oportunidade de trabalho, a qual Chico Xavier vestiu a camisa, encarou a mediunidade com a sua responsabilidade necessária, com a disciplina, com a convicção em Jesus e por Jesus, e agora chegou a escolha de cada um de nós, se queremos ou não trabalhar com a mediunidade. É evidente que o nosso filtro mediúnico está muito distante do filtro mediúnico de Chico Xavier. Ele já é um espírito que tem a sua escala evolutiva, ascensão espiritual, e nós estamos no início dessa trajetória, mas podemos pegar ele como exemplo de médium que quando esteve em nossos meios não valorizava apenas os bons espíritos, mas valorizava também a ajuda fraterna a todos que estavam ao seu lado, que necessitavam de um abraço, que necessitavam de um carinho, que necessitavam de uma palavra amiga, de otimismo. Então, o médium não pode apenas querer trabalhar com o mundo espiritual. Temos também que colocar em prática o amor fraternal. Além disso, Chico foi, além desse exemplo de vida, poderíamos dizer que no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a questão da reencarnação, os Espíritos nos esclarecem que existe a reencarnação compulsória e a reencarnação programada. Logicamente, nós vamos incluir também a programação missionária. Então é difícil compararmos Chico Xavier, porque Chico foi, sem sombra de dúvida, um grande missionário. Nós estamos caminhando para o encerramento do nosso primeiro bloco e relembramos que todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, realizamos o Evangelho no Lar ao vivo para os amigos em Portugal, em direto. É através da nossa fanpage. Então você curte, procure por André Luiz Querini Vilar, como você está vendo na telinha, ou já inscreva direto, facebook.com/André Luiz Vilar 1. Se inscreva no canal e na nossa linha do tempo inicia o vídeo ao vivo todos os domingos às 18 horas. Você está assistindo o programa ABC do Espiritismo? Não saia daí não, nós vamos para um pequeno intervalo e já retornaremos com o segundo bloco. Você conhece a loja virtual da TV Web acaminhodaluz.com.br, especializada em DVDs e CDs espíritas? Acesse www.lojaacaminhodaluz.com.br e tenha a chance de conhecer e adquirir diversos títulos de palestras dos mais variados oradores espíritas. Adquirindo nossos produtos, você estará ajudando a Web TV acaminhodaluz.com.br a continuar com a missão de divulgar o Espiritismo. Queridos amigos, eu não disse? É rápido o nosso intervalo. Estamos retornando com o programa ABC do Espiritismo. Hoje a temática é os 90 anos que está sendo completado nesse ano da mediunidade Francisco Cândido Xavier. 88 anos, analisando a sua primeira visão, quando ele então fala ao pai e à mãe sobre uma questão de um aborto de uma vizinha, e 75 anos de psicografia. Chico trouxe um lenitivo. Segundo Wilker Batista, num estudo aprofundado que ele fez, Chico Xavier recebeu mais de 10.000 cartas do além. Cartas que reconfortam, cartas que trouxeram paz, alegria para um pai, para uma mãe, para um filho, para uma filha, para os avós. De todos os trabalhos que o Chico desenvolveu na mediunidade, já que ele foi perfeito, desenvolveu a mediunidade da inteligência, a mediunidade do efeito físico, do efeito inteligente, nós poderíamos dizer que esse trabalho foi um dos que mais se destacou em Chico Xavier, né, André Luiz? Com certeza, mas nós também
não podemos esquecer que por detrás de um grande médium existe um grande ser humano. Às vezes nós ressaltamos muito os espíritos que se comunicavam pelo Chico. Emmanuel, o seu benfeitor, quem regia toda a orquestra mediúnica no plano espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, Humberto de Campos, Meimei, Sheila e tantos outros espíritos que trabalharam diretamente com o nosso querido Chico ao longo de muitas décadas. Mas o mais importante não é analisarmos o Chico apenas na condição de médium. Nós também temos que analisar o Chico na condição de ser humano, porque o Chico tinha dentro de si um amor grandioso, um amor que nós lembramos quando estudamos da vida do Chico, nós lembramos de Jesus. É evidente que o nosso querido Chico está também evoluindo para chegar mais próximo do Cristo. Nós brincamos sempre que a diferença de Chico Xavier para o Cristo é a mesma de nós para Chico Xavier. Estamos sempre em evolução, estamos sempre procurando aprender coisas novas. O Chico, para a Terra, é um referencial, porque ele já domina a parte mediúnica, o intelecto, a parte moral. Por isso que, quando as pessoas estavam diante do Chico, aquela depressão momentaneamente desaparecia. Aquela ansiedade momentaneamente desaparecia. Aquela angústia, aquela falta de vontade de viver. Então, estar com Chico Xavier é nós retornarmos no tempo e estarmos em Cafarnaum, em Jerusalém, em qualquer passagem bíblica narrada pelos evangelistas, onde tem o tema central, que é Jesus. Se nós pudéssemos pegar um dos exemplos para tentar mostrar a você, principalmente você mais jovem, ou você que entrou no Espiritismo recentemente, que não teve a oportunidade de conhecer o nosso querido Chico Xavier, nós poderíamos pegar um exemplo que eu acredito que sintetizaria a vida e obra de Chico Xavier. Foi quando ele foi estudado pela NASA. Num determinado momento, a NASA começou a estudar alguns personagens do mundo todo e muitos homens comuns. Foram mais de 20 mil pessoas estudadas, onde eles queriam, na verdade, descobrir a aura das pessoas. Qual o tamanho? A aura é a mesma para todos através da máquina Kircher. E começou-se o trabalho. Vieram para o Brasil Paul Hilder, que era exatamente o chefe de investigação da NASA, que estudava esse campo. Era ele que estava à frente desse estudo. Curiosamente, o Chico aceitou passar por esses testes e eles então vieram para o Brasil. Fizeram um teste no Chico. No primeiro momento, eles acharam que a máquina estava com algum problema. Montaram outro equipamento muito simples, que lê as nossas mãos para poder então ter uma ideia da nossa aura. E quando eles montaram a segunda máquina, curiosamente, deu o mesmo número da primeira. Fizeram mais alguns testes com a primeira e com a segunda máquina, e para a surpresa da equipe científica da NASA, descobriu que enquanto eles estavam lidando com as pessoas comuns, onde a aura variava de 10 a 20 centímetros, mas geralmente a média era 10, alguns chegavam a 20, muito poucos. Chico Xavier teve a sua aura detectada pela NASA em 10 metros de circunferência. Aonde o Chico estava, você puxava uma linha de 10 metros e fazia um círculo. É circunferência. Então nós vamos perceber que o Chico não era um homem comum, dito pela NASA e não pelo movimento espírita. E é interessante que mesmo o Chico sendo portador de mediunidades grandiosas, seja a mediunidade em que recebia auxílio direto dos espíritos, seja a mediunidade anímica, onde era uma conquista do seu próprio espírito, nós vemos que o lema de Chico Xavier era a humildade. Nosso querido Chico jamais permitia
que uma pessoa exaltasse o seu trabalho, enaltecesse o que ele fazia, e ele sempre se comparava a coisas muito pequenas, a um cisco, a um pé de grama, a uma gota do oceano, a um grão de areia. Ele sempre se comparando a coisas pequenas e mostrando para todos nós a importância do trabalho com a simplicidade. Na história do Chico, de todas as comparações que ele fazia se mostrando pequena, apenas uma foi advertido pelo seu benfeitor Emmanuel, quando um dia ele deu uma entrevista e diz: "Eu sou um pé de grama". E Emmanuel então diz: "Chico, que história é essa de ser um pé de grama?" Ele diz: "Não, é que eu gosto sempre de dizer que eu sou uma pessoa simples, para as pessoas entenderem." Ele falou: Chico, mas você toma cuidado, porque o pé de grama cresce." E o Chico então foi advertido com as questões do orgulho, do egoísmo, não é? Que ele continuasse com os exemplos: eu sou um cisco, eu sou um grão de areia, eu sou uma gota no oceano, não é? Que fica mais fácil. Mas poderíamos também dizer, André, que já que falamos do lado científico, nós poderíamos falar do lado religioso, do lado do homem na questão moral. Se nós pudéssemos pegar uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que poderia mais sintetizar com a figura de Chico Xavier, nós iríamos buscar aquela mensagem que tem como título O Homem de Bem. Realmente, o homem de bem é um resumo da vida postular e reta do nosso querido Chico Xavier. Nosso querido Chico, ele foi biografado e hoje constam mais de 100 livros que falam a respeito da sua vida. E nós não vemos em momento algum um livro falando em que Chico Xavier descontou o seu nervosismo nas pessoas, descontou o seu descontentamento nas pessoas. O Chico, muito pelo contrário, sempre muito alegre, sempre muito otimista, sempre com um sorriso largo. O Chico sempre teve problemas de saúde, o Chico sempre enfrentou complicações, e o Chico mostrava para todos nós que não adiantaria desanimar. O que adiantaria é encarar a vida do jeito que a vida é. Então ele nos ensinou que as dificuldades não vêm para nos castigar, e sim para nos ajudar a nos mantermos no caminho reto e do progresso. Além disso, eu gosto muito, particularmente falando, dessa mensagem Um Homem de Bem, porque essa mensagem é um protótipo daquilo que é a perfeição. Só que quando nós lemos essa mensagem, convido você, o nosso telespectador, pela TV Mundo Maior, que possa ler essa mensagem. Tem como título central O Homem de Bem. Você vai perceber o quanto nós ainda estamos distante desse homem que é o homem de bem. Porque ali faz uma comparação, sempre mostrando os nossos erros e as nossas virtudes. E nós vamos perceber que nós temos muito mais erros do que virtude. Então o Chico não é um ser que, para nós, os espíritas, o veneramos na condição de uma santidade. Não, não é isso. Nós temos no Chico um exemplo para ser seguido. Nós não ficamos aqui enaltecendo a figura de Chico Xavier. Nós ficamos aqui enaltecendo o trabalho de Chico Xavier, o trabalho na mediunidade, o trabalho como homem, dentro da sua dignidade. Esse é o papel que nos faz relembrar a figura amorável de Chico Xavier. E esses grandes vultos que passaram em nossos meios, naturalmente, pela grandeza do seu caráter, pela grandeza e nobreza de suas almas, nós temos um pouco de dificuldade de compreender Chico Xavier. E Chico Xavier se tornou unânime no meio espírita de alguns anos para cá, porque Chico Xavier, quando trouxe obras do espírito de André Luiz, crônicas de Humberto de Campos, revelações de Emmanuel,
Chico era taxado como doido, porque Allan Kardec não falava de uma cidade no mundo espiritual, Allan Kardec não falava disso, Allan Kardec não falava daquilo. Então os espíritas foram aceitar nobremente Chico Xavier depois que Chico Xavier desencarnou. Mas no final da vida do Chico, o Chico ia muitas pessoas visitar ele, mas poucos espíritas. Então às vezes a gente tem uma pedra preciosa do nosso lado e não valorizamos. Poucos espíritas comparado com o universo do movimento espírita da época, né? E é realmente, lógico, muitos espíritas lá, mas uma quantidade pequena comparando com o número de espíritas que tinha. Por quê? Porque existe também a questão da vaidade, existe a questão também do orgulho, existe a questão de nós acharmos que o nosso trabalho é sempre melhor do que o outro. Hoje é comum, eu tenho muitos amigos que dizem: Sérgio, que pena, poderia ter visitado Chico Xavier e não fui. Logicamente, quantas pessoas hoje se lamentam de não ter ido para Pedro Leopoldo, de não ter ido para Uberaba. Então nós vemos que realmente criou um celeuma muito grande para aqueles que não o conheceram. Nós queremos aproveitar a oportunidade e convidar os amigos para nos mandar um e-mail. Para você entrar em contato conosco é muito simples. O e-mail do nosso querido Sérgio Vilar é vilarsergio10@gmail.com e o nosso é vilarandré2@yahoo.com.br ou através do Facebook. Então você procure por Sérgio Vilar, mande a solicitação de amizade e você procure por André Luiz Querini Vilar e curta a fanpage. Queridos amigos, nós estamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Na semana que vem retornaremos com um novo programa. Um beijo no seu coração e muita paz a todos. Um beijo em seu coração. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.